Eu acho aqui que, se essa ideia de ciclo de 4 anos ainda existe, ela precisa continuar seguindo um padrão parecido, né? Além do Bitcoin fazer uma máxima agora no final do ano, a gente deveria ver aquela rotação para ativos maiores, Ethereum, Solana, depois ativos menores. E, nesse momento, a gente está numa região meio turva, assim, que pela primeira vez em 3 anos está começando a acontecer isso, porque o que aconteceu desde julho para cá não aconteceu nos últimos 3 anos, que é o Ethereum subir mais que o Bitcoin. Se você pegar a curva do Ethereum com o Bitcoin, ela só caiu, e aí agora começa a voltar. Então, acho que, cara, se for para acontecer um ciclo de 4 anos, ainda vai acontecer uma alta mais forte desses ativos, que aí puxa naturalmente, que é muito do que a gente tem conversado. Na opinião de vocês, né, sabendo, dado que a gente não vai conseguir descobrir tão rápido, tão cedo, se é que o ciclo existe ou não existe, qual é a melhor alocação de carteira para vocês, né, para esse cenário, tanto para o lado que existe ou para o lado que não existe? Eu vou começar, porque essa é a pergunta que eu me fiz depois de montar todo esse estudo. A pergunta ela é boa, desculpa a palavra, como masturbação mental. Maravilhoso. 2 analistas discutindo isso aqui, maravilhoso. Vamos discutir isso infinito, né? O Castaneda chega aqui depois, provavelmente me encontra depois. Se ele quiser contribuir também. Discutir isso infinito aqui. Onde começa o ciclo, onde termina, qual caracterização, desenho. Do ponto de vista prático, o que eu estou fazendo? Cara, sinceramente, olhando para a impressão de dinheiro que a gente tem no mundo hoje, e aí eu puxei esses dados também, a gente está falando, cara, de 7,4 trilhões emitidos da pandemia para cá. Na bio da pandemia, foram 2 trilhões na cabeça. A gente emitiu mais 5 sem pandemia, só para resolver os problemas que a gente criou antes. A Big Beautiful Bill do Trump agora foram 3,4 trilhões. E eu não estou contando ela nesse 7 tri. Então, assim, a velocidade com que a gente está é tão rápida que, para mim, o risco é muito mais a ideia de, tipo, eu vou vender meu Bitcoin para tentar comprar ele mais barato, na minha cabeça não faz sentido. Aí, beleza, mas, pô, eu quero usufruir de parte desse dinheiro. O que eu estou fazendo para mim e indicando para vocês fazerem primeiro delas, se você consegue abstrair a ideia de que você não está hoje com, sei lá, 600 mil reais, mas você está com um Bitcoin. Você consegue fazer isso e separar isso do teu portfólio, pensando aquilo como talvez a tua alocação desse bilhete que vai te colocar dentro da elite financeira do mundo daqui a 10, 20 anos? Você consegue fazer isso? Porque se você conseguir executar dessa forma, dá para você segurar. Agora, outro ponto, pô, André, eu queria usar uma parte desse dinheiro. Aí você pode decidir vender uma parte dele, e aí você não abstrai que vai ter um Bitcoin, mas abstrai 0,8, meio, 0,1, o que seja. Qualquer métrica dessa você conseguir ver o Bitcoin especificamente. Isso é um treino que você vai ter que entender isso aos poucos. A outra coisa é, beleza, André, tenho bastante grana, mas quero usufruir esse dinheiro, e aí você tem oportunidades hoje dentro do mercado cripto de dar esse negócio como garantia e tomar empréstimo. Eu acho que esse é o jeito mais prático de você fazer e conseguir lidar com essas quedas. Porque o que eu penso, né? Se o superciclo acontecer, eu vou dar esse nome para tentar encaixar todas as outras probabilidades aqui de cenários, se esse superciclo acontecer, a gente quebrar essa lógica de 4 anos, beleza, você está alocado no Bitcoin e segue o baile, você deu ele como empréstimo, pegou os dólares, usou um pouco, pagou ali entre 4% a 7% ao ano em dólar e, eventualmente, até com esse dinheiro que você gastou e agora você tem renda para reinvestir, você foi pagando essa dívida que você está tendo aqui. A outra é, o Bitcoin, o ativo começa a cair. A minha lógica é, cara, se você puder botar mais margem para segurar aquele Bitcoin, na verdade, você está defendendo a tua posição ali. Essa é uma estratégia que, para mim, faz sentido. Agora, não sei se em todas as realidades fazem sentido, porque, para mim, discutir se é ou não um superciclo é discutir sexo dos anjos. Sabe? Mas e aí, altcoins entram como nesse seu portfólio? Boa. Altcoin, o que eu estou pensando, né? Imagina a colocação 100%, você tirou de 30% a 50% do teu portfólio, botou nesse negócio e tirou dólares, beleza? Os outros 50% você pode estar em altcoin e uma parte até dentro de Bitcoin. Minha visão já é hora de você começar a realizar altcoin ou aumentar esse percentual de Bitcoin global na tua carteira. Puta, se vai desde de 50 até 70, de 70 até 90, alguma coisa assim. Sinceramente, eu não acho que vale o risco de você zerar a tua posição de altcoin, porque, de novo, cenário probabilístico daqui para frente. Só para entender, nessa fatia altcoin, você está considerando Ethereum, Solana também? Ethereum e Solana também. Tá. E eles têm uma diferenciação do resto ou não? Não entendi.
Tem uma diferenciação de tratamento para você do resto? Não, eu acho que para mim cai no mesmo balaio. Assim, acho que a única coisa que talvez possa ter quebrado o ciclo, como você está falando, seria o Bitcoin. E eu ficaria bem curioso para ver como que se comportaria um mercado em que o Bitcoin permanece forte e as altcoins são fracas, que talvez seja uma proxy do que a gente esteja vivendo até esse momento agora, né? Sim. Aí eu vou uma linha um pouco diferente, que, como eu falei, né, embora eu defenda a ideia de que o ciclo ele vai acabar, tudo que eu tenho nos últimos 16 anos é que ele existiu, né? Então eu não posso só me planejar, tipo, eu não posso andar com o guarda-chuva todos os dias, esperando que vai chover todos os dias. Cara, preciso olhar a previsão do tempo e ver se faz sentido sair com o guarda-chuva, né? Eu acho aqui que, se essa ideia de que ciclo de 4 anos ainda existe, ela precisa continuar seguindo um padrão parecido, né? Além do Bitcoin fazer uma máxima agora no final do ano, a gente deveria ver aquela rotação para ativos maiores, Ethereum, Solana, depois ativos menores. E, nesse momento, a gente está numa região meio turva, assim, que pela primeira vez em 3 anos está começando a acontecer isso, porque o que aconteceu desde julho para cá não aconteceu nos últimos 3 anos, que é o Ethereum subir mais que o Bitcoin. Se você pegar a curva do Ethereum com o Bitcoin, ela só caiu, e aí agora começa a voltar. Então, acho que, cara, se for para acontecer um ciclo de 4 anos, ainda vai acontecer uma alta mais forte desses ativos, que aí puxa naturalmente, que é muito do que a gente tem conversado. Se não, aí eu acho que o melhor jeito de você se defender, porque é muito arriscado não ter nenhuma altcoin, é você ter, dentro dessas altcoins, uma alocação maior daquelas que você sabe que, cara, vai passar 10 anos, elas vão continuar existindo. Porque é aquilo, né? Eu sempre acredito que a gente pode não acertar o timing, mas a gente acerta a direção. Então, cara, talvez as coisas não aconteçam no tempo que você queria, mas se você tem um ativo com uma tese que faz sentido, ela vai chegar lá, né? Então, o investidor maximalista de Ethereum, por exemplo, ele está esperando alguns anos e finalmente está saindo do buraco. Mas, cara, esse cara tem uma grande convicção de que uma hora vai. E aí esse cara ele não pode ser apressado, ele tem que ser um cara mega paciente. Como a gente não vai para 100% de Ethereum, igual o cara que vendeu o carro para comprar Ethereum, é um pouco mais tranquilo, né? Então, a minha visão é um pouco dessa. Não sei se deu para responder comparando as duas aqui. Sim, com certeza. E acho que a André está bem pessimista com relação a esse ciclo de 4 anos, caso exista, porque o ETH e Solana mal atingiram, mal superaram bem o seu all-time high, né? Então, pô, se realmente agora, né, já começar a de-risk, né? Nossa, vai ser uma frustração, tá? Mas vamos acompanhar, né? É que o ponto aí depende do cenário de cada um, assim. No ciclo de 21, cara, eu estava construindo patrimônio. Ali, para mim, valeria o risco infinito, de novo. Eu era mais novo, eu acredito pra caramba nessa tese, acho que estamos só no começo disso, tem infinitas coisas que eu vou poder tirar proveito disso, não só investindo, mas trabalhando nesse mercado. Então, para mim, era tipo, cara, eu topo esse risco. O gatilho para venda foi, caramba, esse dinheiro está de mentira e eu preciso tornar ele realidade aqui na minha vida. Mas dependendo da tua posição, da tua vida, do teu estilo que você está vivendo agora, cara, o mundo que a gente vive, né? Acho que assim, a minha geração hoje, na média, não visualiza que vai conseguir comprar uma casa e ter uma família, né? Tipo assim, acho que tem algumas distorções que a gente está vivendo no mundo hoje que afetam isso, né? Então, acho que as pessoas estão tentando correr esse risco por isso. E eu acho que, olhando para Bitcoin, talvez a Bitcoin e o mercado cripto talvez seja uma das grandes oportunidades que a gente tem no mercado, sei lá, junto com o IA, talvez. Não, e aí, acho que o que o André falou vale muito aqui, né? Porque tem 2 pontos que eu acho que jogam muito na sua decisão de como que você vai construir a sua carteira e o que você vai fazer com ela. Uma é em que fase da tua construção de patrimônio você está, se você quer ser mais defensivo ou não, né? Então, cara, a gente começou a investir em Bitcoin porque a gente era universitário, não tem nada a perder, né? Tudo a ganhar, porque se você saiu do zero, pô, não tomando dívida, tá tudo bem. E comprou aquele ICO em 2017 com um cara extremamente duvidoso que indicou pra gente. O cara chamava Rex, já começou aí. E aí o outro lado é o quanto de cripto você tem na carteira. Porque é uma coisa você tomar decisão com 10% de cripto na carteira, outra coisa você tomar decisão com 10% de ativos tradicionais na sua carteira, né? Então, acho que muda muito também o seu apetite a risco. Porque, cara, é isso, né? Eu sempre falei que eu tenho uma fatia relevante do meu patrimônio, mas hoje ela é menor do que ela já foi em anos atrás. Ainda assim, ela é bem elevada em cripto, perto de um investidor que está começando agora. Mas eu cheguei num ponto de equilíbrio para mim que, cara, eu aceito ainda o risco. No fundo, eu faço a conta assim, cara, tá bom, pior cenário, o que acontece? Qual é a conta bancária do Bazan com o negócio dando errado, qual é a conta dando certo? Se eu chego no equilíbrio que eu aceito para mim mesmo, eu ainda topo o risco. E aí você vai dosar o quanto você vai ter da tua alocação exatamente a partir disso, né?